Legal, irmãos. Então nós iniciamos esse mês de novembro pensando nessa chamada. Eu queria falar um pouquinho dessa imagem. Essa imagem é uma imagem que eu já tenho guardado há uns 3 meses. Que para mim é um estereótipo do homem moderno. O homem, ele, segundo a maioria dos filósofos e pensadores, ele é fruto do meio. Ele vai para onde o meio inclina ou aponta. Então, essa ideia do homem sendo dado corda tem muito a ver com o nosso tempo. Para que nós existimos? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem, segundo as Escrituras, é honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A partir desse princípio absoluto, dessa regra absoluta de Deus para nós, nas suas sagradas Escrituras, nós vamos entender que esse homem, ele pode se enveredar a ser produto do meio mesmo, mas existe um caminho a ser trilhado. Quando nós pensamos sobre esse nosso tempo, através do que nós vivemos no pleito político, de falsas notícias, de falsas novas, de falsas situações, nós não conseguimos desvencilhar de pensar sobre as falsas pessoas, ou sobre a falsa fé. E eu, pensando nessa série, eu cheguei à conclusão de que os homens, eles se atacam para que eles se prevaleçam. Eles lançam falsas notícias para que haja um contexto onde as pessoas elas vivam perdidas, sem princípio. E quando nós pensamos em fé na era da espiritualidade, nós vamos projetar a nossa vida, o nosso pensar, o nosso caminhar naquilo que é mais essencial e genuíno, que é a vida pela fé. Nós lemos na liturgia que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Aqueles que são justificados, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós, esses então vão caminhar em meio ao mundo artificial e falso pela fé. E aí, queridos, o que é então esse termo fake news, né? Essa palavra fake é uma palavra da língua inglesa que significa falso ou falsificação. Pode ser uma pessoa, um objeto ou qualquer ato que não seja autêntico. E aí já tem tudo a ver com aquilo que Paulo vai combater. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo ele quer combater uma fé distorcida da realidade. E quando nós olhamos para essa expressão, que é uma expressão que está com tudo, né, no nosso tempo, se existe uma notícia falsa, pode existir um evangelho que está sendo falsificado. E cristãos que outrora viviam a verdade de Deus, que se enveredam a viver um evangelho também falso, fake. Então, queridos, pensando nessa palavra, esses arquivos fakes que são projetados na internet e que assumem hoje o pensar da massa, né, da multidão, aí nós vamos ver que existem também situações. Eu fiquei muito impressionado ao ver um documentário do Fantástico, da onde surgiu a palavra fake e de como que ela cresceu nos Estados Unidos na época do Trump, onde existiam empresas que elas nasceram para lançar notícias e movimentos falsos para deteriorar pessoas ou instituições. Irmãos, é assustador pensar nisso. Nós vamos viver daqui para frente assim, onde a verdade não é mais verdade, é mentira. O Evangelho já narrou isso há 2000 anos atrás, as Escrituras. Deus usou homens inspirados por Ele, dotados pelo Espírito para compilar as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura, livros que Deus usou e constituiu, que é o cânon do Antigo e do Novo Testamento, para deixar um princípio absoluto onde as pessoas não vão se perder. Agora é interessante que quando nós pegamos um aparelho desse como o celular,
As pessoas elas gastam hoje muito mais tempo recebendo muitas notícias, muitas mensagens, muitas coisas, muitos posts e ficando longe daquilo que realmente pode encher o coração e nutrir a alma. E é por isso que nós temos que falar disso. O que é o Evangelho verdadeiro? E qual que é o Evangelho que está sendo propagado nos nossos dias? Portanto, pensar em que existem igrejas hoje, que a gente pode denominar com muita tristeza, que são igrejas fakes, igrejas falsas, igrejas que não pregam o verdadeiro Evangelho. Quando eu falo disso, eu me remeto àquele texto de Mateus, capítulo 7 dos falsos profetas, que vão se apresentar diante de Deus e Deus vai falar: mas eu não os conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam tantas coisas. Olha que coisa dura, irmãos. Será que existe cristãos fakes? Será que existe uma fé fake? E aí eu pensei, para ilustrar de maneira bem prática, os sucos, né? Suco integral. Tem o suco integral, tem o néctar e tem o suco artificial, né? Quem gosta de suco vai entender o que eu estou falando. O artificial, irmão, só para vocês terem uma ideia de como é que nós podemos embarcar, né, em uma propaganda semi-enganosa ou quase enganosa. O suco artificial, ele tem adição de água, ele leva conservantes, corantes, aroma artificial e açúcar. (100% artificial. Os sucos de pacotinho, os sucos de caixinha alguns. E tem até o néctar, que é um semi-suco, que tem 40% do suco da fruta original e o resto conservante, água, açúcar, para fazer ele durar bastante. E nós bebemos isso. E é bom. Eu não ligo, eu tomo qualquer tipo de suco. Mas nada como o original da fruta, né? E aí, pensando nisso, irmãos, o suco integral não tem adição de água, de conservantes e é 100% fruta. Aí vamos pensar uma coisa: qual suco que você vai oferecer para os seus filhos? Qual suco que você vai oferecer para quem ensina? Pastor, se eu estiver numa fase difícil, eu compro qualquer suco. Eu também compro. Mas se eu puder escolher, eu quero dar o melhor, aquilo que vai trazer saúde. Quando nós projetamos isso para a fé, irmãos, tem que ser autêntica, na sua integralidade. Eu preciso ensinar a verdade de Deus para as pessoas que eu amo. Eu preciso conduzir a minha filha, o meu filho, as verdades de Deus em meio a tanta coisa, massificação de notícias. Eu passo todos os meus dias, irmãos, na minha casa. Quem me conhece sabe, eu até sou chato. Eu fico: Gabi, sai do tablet. Filho, vamos brincar lá fora. Sai da frente da televisão. Tá bom de joguinho. Dani, menos fez. Vamos conversar, vamos papo, humor. Eu preciso nutrir a minha família de coisas que vão construir. Porque nós vivemos nessa era artificial, irmãos. E a era da artificialidade, ela é marcada e tem como característica aquilo que não é natural, aquilo que não é integral. Nada é feito para durar. O autodesconhecimento leva as pessoas a viver uma vida superficial, artificial. Aí você ouve aquela expressão: eu vou ficar casado até que dure o amor. E aí nós esquecemos lá de Gênesis 3. E nós não temos mais a capacidade de amar lá de trás, original. Nós temos uma cisão por causa do pecado. Os nossos representantes desobedeceram a Deus e entrou o pecado na humanidade. E agora eu já não consigo amar. Eu até tenho vontade, mas eu não consigo às vezes, porque o meu eu fala maior.
Irmãos, o mesmo Paulo que nós estamos falando falou: o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço todos os dias. É a minha luta constante dentro de mim. Eu viro e mexe, eu dou uma esbravejada lá em casa, dou umas palavras tortas, falo com grosseria com a Dani, e ao mesmo tempo, depois que eu falo, que eu vejo que a palavra pesou nela, quando ela já não me responde também, porque ninguém é de aço, né? E aí eu falo: meu, a pessoa que eu amo, eu tô tratando desse jeito? Como assim? Que amor é esse? Nós vamos ver que através de Paulo existe a saída, que é a cruz. Então na cruz eu consigo amar. Na cruz eu consigo me relacionar. Portanto, irmãos, a artificialidade é o ser quem você não é. Olha que profundo isso. É você viver quem você não é. Isso é ser artificial. Então é eu me colocar diante de pessoas com um comportamento que na verdade eu não tenho. Isso é falso, isso é fake. A nossa cultura nos impulsiona a ser quem não somos. Estar na zona de conforto e nos comportar da maneira fake. Ou seja, ser aquilo que nós não somos. A artificialidade é como o suco integral e o suco artificial. A artificialidade da fé é assim. Nós podemos ter até uma caixinha bonita, né? E hoje o mundo se apresenta com as embalagens maravilhosas, né? É como aquela propaganda do McDonald's, você vê aquele lanchão sendo feito, né? E aí você olha na televisão e fala: meu, olha o lanche triplo, Mac, Back, Ultra, né? Egg. Aí você chega lá, tem um negocinho dentro de um saquinho, né? Dá até desânimo, aquele do saquinho dá desânimo. O da caixinha ainda é um pouquinho maior, mas o do saquinho, mas você olha na televisão e fala: irmãos, é feio. O mundo vive assim. Portanto, irmãos, eu quero fazer você pensar nesse domingo. E para mim aqui, esse start ele é importantíssimo, porque nós vivemos numa geração onde os nossos filhos, onde as pessoas são projetadas para serem vencedoras, para serem boas, para serem o cara, a menina, o juiz, ou funcionário do mês, né? Tem empresas que põem lá fora, ou cara, né? Onde o homem é superestimado e elevado, aonde falar de autoestima é produtividade. As pessoas elas estão sendo programadas para vencer, mas ninguém vive assim, nessa intensidade. Sabe por quê? Nós vamos compreender que nós não somos tão bons assim. Eu quero convidar você a abrir a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9, nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Romanos, capítulo 3, verso 9. Nós vamos meditar do verso 9 até o verso 20. Nós vamos pensar um pouquinho, Paulo fazendo uma alusão ao Antigo Testamento em alguns versículos, mostrando a nossa vulnerabilidade, os nossos atos feitos e como é que nós podemos lidar com isso. Antes disso, irmãos, o próprio Jesus, eu gosto muito, toda vez que eu leio esse texto eu lembro do Andão. O Andão uma vez falou aqui sobre o jovem rico em Jesus e ficou muito marcado para mim essa expressão. Porque, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus a esse homem rico. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Aquele homem era o perfil do homem bom, daquele homem que fazia tudo certinho, desde pequenininho. Ele vivia os mandamentos. E aí Jesus toca na ferida dele, que era: você é tão bom assim, então vende tudo que você tem e doa. E aí ele olha, e o semblante ali cai, e ele vira e vai embora. Porque, irmãos, todos nós temos o tendão de Aquiles nosso, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Todos nós. Não existe. Nós lemos isso na liturgia, no Salmo 14. Não existe. Todos nós estamos extraviados e temos as nossas fraquezas. Portanto, fé genuína em meio à artificialidade, pois não faço o bem que eu quero, mas
justamente o mal que não quero. Esse eu faço e faço todos os dias, segundo Paulo. São esses dois versículos introdutórios para a gente ler então Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, eu vou ler só os primeiros 3 versículos e depois nós vamos destrinchar cada um deles. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus: E então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Entenderam a ligação do que nós lemos na liturgia com esse texto? Quando Paulo vai falar aos Romanos, ele lembra o Salmo 14. E ele vai... Porque assim, irmão, você tem uma carta para mim forte, é a de Paulo aos Romanos, e no capítulo 1 ele arrebenta mostrando quem que é o homem e como é que o homem vive. E naquela época já vivia como vive hoje. Interessante nós pensarmos que a ira de Deus, né, está sobre a humanidade, por tudo que eles são, tudo que eles fazem. A verdade é essa. Então, a fé genuína na era da estabilidade, irmãos, é ver Paulo nos convidando a viver uma fé autêntica, lidando com as nossas limitações e desenvolvendo uma vida segura. Só para, a nível de contexto, vocês entenderem, Paulo, quando ele escreve aos Romanos de forma intencional, ele apresenta sistematicamente a mensagem aos crentes da igreja de Roma. E ele divide em 6 partes a epístola. A primeira, ele vai mostrar a perdição de todos os homens, todos estão perdidos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, a primeira parte, até o verso 8. Ele fala tanto para os judeus como para os gentios que todos estão perdidos. Não há um bom, não há um justo sequer, todos se extraviaram. Depois, a partir da parte B do capítulo 3 até o capítulo 5, ele vai mostrar então que somos justificados pela graça mediante a fé, que é o grande tema da epístola, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Vai até o capítulo 5. Depois, de que maneira os justificados devem viver diante de Deus, que vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Quem sabe um dia, irmãos, nós vamos passar aqui um ano só meditando a epístola de Paulo aos Romanos. A profundidade de todos esses capítulos. Ele vai mostrar que o papel e o lugar de Israel na história da redenção é extremamente essencial para o desdobramento do Evangelho, a partir do capítulo 9 até o capítulo de número 11. Depois do capítulo 11, Paulo vai trabalhar a convivência mútua entre judeus e gentios na mesma igreja. Como é difícil, né? Havia uma divisão profunda, né? Não, nós somos os filhos de Deus. Não, esses não. Nós somos nós somos os circuncidados, nós somos aquele que Deus amou. Esses aqui não. Paulo vai trabalhar isso, como conviver esse mesmo povo dentro de uma mesma igreja. E aí depois no capítulo 16 ele vai fazer a saudação final aos romanos e vai encerrar a epístola. Mas é interessante, irmãos, pensar, e eu quero que você olhe um pouquinho antes do que nós lemos, a partir do verso 1 do capítulo 3, Paulo ele vai fazer então uma alusão no versículo 9 sobre aquilo que ele iniciou no início do capítulo. Ele vai trabalhar do versículo 1 ao versículo 8 com a finalidade de demolir qualquer expectativa de que os homens pudessem se achar justos diante de Deus. Porque existiam homens que chegavam a Paulo e falavam, não, mas eu consigo viver o Evangelho. E Paulo então vai falar, não, vocês não são justos em si mesmos. Vocês são justificados, vocês são salvos pela graça, mediante a ação do Espírito que impulsionou a vocês a responder à fé. E aí sim desenvolver uma fé genuína. Paulo, irmãos, ele vai trabalhar que por mais que aquelas pessoas tivessem boas obras, caridade, vivessem os princípios da lei de moralidade, religiosidade, estavam nas sinagogas, né, todas as semanas, eles não eram tão bons assim.
Irmãos, nada diferente de hoje. O cristianismo hoje, as pessoas vão à igreja porque achando que ir à igreja na segunda-feira vai acontecer alguma coisa boa. E quando não vai, se cola aqui. Agora, olha, caiu, peguei o pé, eu acho que eu peguei o pé desse. Eu devia ter ido no culto. É uma fé mística. Paulo trabalhou isso com os romanos também. Então, irmãos, pensando nisso, Paulo, no versículo de número 12, ele vai dizer assim: todos se desviaram, tornaram juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Então nós lemos os primeiros 3 versículos, onde Paulo vai fazer alusão ao salmo que nós lemos na liturgia, e aí ele vai então, nesse versículo-chave do capítulo 3, ele vai dizer: olha, vocês estão tentando se auto-justificar, não há ninguém boa assim. Irmãos, e para mim isso tem tudo a ver com fake. Porque o fake é falso. E Paulo vai trabalhar a falsidade da vida cristã Paulo vai mostrar para eles que é necessário entender outras coisas para que se chegue então a viver uma fé genuína. E aí, queridos, fé genuína em meio à artificialidade, segundo o versículo 12, nos leva ao entendimento de que a graça de Deus se revela e desvenda as nossas limitações. Desvenda as nossas limitações. Quando eu penso nisso, eu dou risada sozinho. Eu estava lembrando essa semana que quando a gente vai visitar alguém que a gente não vê há muito tempo, a gente leva os nossos filhos, né? É interessante que os nossos filhos eles só fazem ou tendem a fazer o que é errado na frente dos outros, né? E aí a gente se envergonha. É impressionante isso. Eu falo, depois eu chego em casa e falo: meu, vocês estavam fazendo lá na frente, o que você faz aqui? Agora, onde eu quero chegar com esse exemplo? E quando nós estamos na frente de pessoas, os nossos filhos aprontam, qual que é a nosso ato-resposta? É falar assim: poxa, não, mas a gente faz isso de bom. A nossa ideia é dar uma mascarada, né? Não, mas eles são, olha, meu filho, olha, ele tirou 10 da escola, olha, ele passou, ele foi campeão. A gente não consegue, irmãos, projetar ou levar os nossos filhos a entender que eles são pecadores como nós somos. Os nossos filhos precisam entender isso aqui. Nós temos as nossas limitações. E sabe quando os nossos filhos vão entender isso aqui, irmãos? Quando eles verem nós falando das nossas limitações. A Gabi, minha filha, o Felipe, vai entender que eu sou pecador e que eles também são, quando eles ouvirem o papai falar assim: olha, papai, eu quero me perdoando para vocês. O papai gritou, o papai não devia ter gritado. E Paulo vai desvendar isso aqui, ó, as limitações desse povo. Ele vai fazer esse pessoal lembrar lá de Gênesis 3, da ruptura, da queda, de aonde entrou o mal, aonde gerou o caos, aonde fez clarear a impotência. Todos nós somos, irmãos. Todos nós somos. Nós não temos a nossa força em nós mesmos, nós temos a nossa força em Deus. Deus tirar um pouquinho da graça dele de nós vamos sofrer, nós vamos errar. E isso vai gerar o que em nós? Frustração, desesperança. Não, mas eu criei meu filho para vencer. Eu criei meu filho para ser um juiz, um médico. Eu criei o meu filho para ser um grande jogador de futebol. Eu lembro uma vez que eu tive que conversar com meu pai sobre a minha ida para o seminário. E meu pai sentou e ficou me ouvindo e falou assim: filho, eu quero que você seguir isso que o papai faz. O papai trabalhou a vida inteira e quer deixar a empresa para você vai ser pastor. Eu estou frustrado com isso. Porque a gente projeta nos nossos filhos não a vontade de Deus para a vida deles, mas a nossa vontade. E aí Paulo vem e vai desvendar. E todas essas pessoas aqui que estavam ouvindo o que ele tinha a dizer, eles precisavam compreender que são limitados. Tanto que no verso 9 ele diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Os romanos perguntando ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala: não,
Eu já demonstrei lá atrás que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E é interessante, irmãos, que nós podemos pensar, e aí falar assim, não, mas eu, pastor, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu venho, caminho bem, eu vivo a fé, eu jejuo, eu oro, eu vou para o monte, eu vou aqui, eu combino com qualquer um aqui. Hoje, né? Nós estamos no dia 4. De nos encontrar no dia 10, eu vou levar para você. O que você fez de errado de lá até aqui? Você não consegue, meu irmão, como eu não consigo. Nós pecamos todos os dias, diz a palavra de Deus. E nós precisamos compreender isso, nos render e ter sensibilidade para dizer que realmente estamos em construção, em manutenção. Estamos sendo moldados à imagem de Cristo e vamos falhar, vamos errar. Qual de nós, um domingo, não veio para cá destruído por as coisas não terem acontecido como a gente gostaria? Portanto, é fato que o apóstolo Paulo, ao lançar isso aos romanos, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, o apóstolo Paulo está trabalhando com eles. Olha, calma aí, vamos equilibrar as coisas, vamos colocar os pingos nos is. Vocês precisam entender que vocês não são quem vocês são. Se nós colocarmos tudo para viver na regra da lei, nós não vamos conseguir. É interessante que à frente nós vamos ver que Paulo ele faz isso para realmente causar um choque de realidade neles. Existe a lei, que é o parâmetro, mas só a graça nos salva. Se vivermos na lei, como muitas igrejas vivem hoje, irmãos, é a regra, a lei não, aqui é assim, aqui você usa assim, aqui você se comporta assim. São as regras, as leis. E aí Jesus vem, nasce do ventre de uma mulher, anda no meio daqueles caras e fala, vocês são fariseus, vocês são hipócritas. E aí Jesus vai bater de frente com aqueles legalistas da época, aqueles religiosos, porque não é pelo muito, mas é o que está dentro de nós. Olha o que diz esse homem, C.S. Lewis. Nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ele e não quando nos deixamos levar. Irmãos, nós vamos lutar todos os dias contra os nossos instintos, né, humanos, todos os dias. Portanto, eu gosto de trabalhar essa questão de limitação, porque é a partir daqui que a coisa começa a andar. Quando uma pessoa ela entende que ela é pecadora, que ela nasceu no pecado, que ela precisa se render à graça, ela precisa entender que ela não consegue por ela mesma, nem pelas regras, aí sim Deus vai começar a agir. Porque a pessoa vai partir do princípio que ela não consegue. Eu tive um embate muito sério com um familiar meu, há uns anos atrás, porque esse familiar meu dá cursos de neurolinguística, de motivação, de formação, e ele parte do princípio que todo homem tem algo muito bom dentro dele que ele precisa descobrir. E eu comecei a conversar que todo homem é mau, que não tem nada de bom dentro dele. Aí eu perguntei, mas você é cristã? Não, sou cristã. Você crê em Deus? Não, eu creio em Deus. Você crê que a palavra de Deus é a regra de fé que Deus deixou para ti? Ah, mais ou menos, não é assim, já é antiga, tem alguns erros. Por isso, eu sem tirar Gênesis 3, eu não consigo entender a minha limitação. E é isso que C.S. Lewis diz, olha, o mal, ele é mal quando você luta contra ele. Você vai ver que você não tem força quando você vai lutar contra. Se você for a favor, for para onde o vento toca, você... Então a primeira questão, irmãos, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós somos seres extremamente limitados. E aí Paulo vai comprovar, em segundo lugar, que a graça de Deus se revela nos atos feitos de cada um de nós. Paulo desvenda os olhos dos romanos e escancara, através das suas atitudes, aquilo que ele estava querendo dizer.
Paulo, quando ele escreve, e ele abre a carta dizendo assim, no capítulo 1, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, como seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, do modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. E aí, queridos, ele vai tratar até o final do capítulo 1 sobre a maneira como essas pessoas vivem. Vai escancarar os seus pecados. Até os homens, até as mulheres, mudando a maneira de suas relações por algo contrário a Deus. Paulo ele vai escancarar aqueles corações, vai dizer: olha, é necessário vocês entenderem que vocês são limitados. E é por isso que ele abre o versículo 9, dizendo que não existe nem gregos e nem judeus, todos são um só e todos são pecadores. E aí agora aqui ele vai desvendar os atos fakes ou falsos daqueles irmãos. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. A partir do verso 10, Paulo ele vai trabalhar, vai fazer 7 citações, irmãos, 6 dos Salmos e uma de Isaías, mostrando, trabalhando a partir, se aqueles homens gostavam da lei do Antigo Testamento, ele vai a partir da lei trabalhar o coração daqueles homens. E aí está escrito aqui, ó, a partir do verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Aí assim, os exemplos práticos: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo, queridos, aqui ele vai usar a ferramenta dos judeus para demonstrar que somos pecadores. E é o argumento final e definitivo de Paulo aos judeus. Ele vai trabalhar os Salmos e Isaías para dizer: olha, vocês vivem assim. É assim que vocês se comportam. Diante de Deus, todos nós somos injustos. Todos nós somos injustos diante de Deus. E aí, a relação afetada com os homens vai causar, então, uma anomalia ao próximo. Ou seja, se temos uma relação obstruída diante de Deus, essa relação obstruída vai afetar no meu convívio diário. Não tem jeito. Por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a terem uma boa relação com Deus, porque eu tendo uma boa comunhão com Deus, certamente a minha relação com o próximo vai ficar muito clara. E é isso que Paulo quer trabalhar quando ele escreve aos Romanos a partir do verso 10. A primeira parte que ele lida, do verso 10, 11 e 12, ele faz uma alusão ao Salmo 14, do verso 1 ao 3, aquele que nós lemos no início, que os homens estão diante de Deus e diante de Deus todos somos injustos. Interessante Paulo buscar na lei para quebrar o argumento daqueles irmãos. Ou seja, se vocês se baseiam na lei, é lá que eu vou buscar para mostrar que vocês são maus. E aí, queridos, se vocês fazem algum bem, se há algum bem que vocês fazem, porque às vezes a gente fala: não, mas aquela pessoa não vai à igreja, aquela pessoa não tem a Deus, mas ela faz coisas boas. E aí Paulo vai dizer: até o bem que eles fazem é o bem de Deus, não é o bem deles, porque o bem deles não existe. O bem deles é o bem de Deus, que Deus permite na sua revelação geral algo especial. Então nós podemos, sem Deus, pintar a escola. Claro que podemos, porque nós estamos fazendo um bem. Mas até esse bem, Deus usa a sua criação para o bem da escola.
Mas não é porque em nós habita bem, porque o nosso bem é o bem de Deus. Ele nos impulsiona a isso. Essa é a primeira parte, por isso que Paulo ele vai fazer essas citações dos Salmos dizendo: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se, cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há algum bem ou alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus, mas todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, ninguém sequer. Essa é a primeira parte do relacionamento dos homens para com Deus. A segunda parte do Paulo, e aí ele vai para o Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, ele vai mostrar que os homens também se corrompem diante dos homens. A relação vertical, né, gera o quê? Um problema horizontal também. E aí no Salmo de número 5, Salmo de número 140, Salmo de número 10, Paulo vai lembrar aqui, a partir do verso 13 dos Romanos, que nós lemos: olhem o que o pecado fez com vocês, afeta até a relação de vocês com o próximo. E aí ele vai usar, queridos, algumas figuras interessantíssimas que eu quero mostrar para vocês. Primeira, no verso 13, do capítulo 3 de Romanos: suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Pensa numa parte do corpo que faz mal, né? É a boca, a língua. Como destrói, né, irmãos? Como faz mal. Paulo vai falar: olha, é muito claro olhar para vocês e ver como vocês se tratam, a relação de vocês com o próximo. A própria garganta, a própria boca de vocês estão corrompidas, as suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Irmãos, como nós temos que tentar nos equilibrar, né, para não ficar maldizendo com a nossa boca, né? Como? Conosco mesmo, com os nossos, né? A tendência é criticar, falar, se amargar. Eu lembro muito da minha querida sogra, que ela falava: Fabinho, você tem duas escolhas diante das adversidades. Ou você amadurece ou você amarga. Ou você vai escolher. É pouco tempo para essa escolha. Ou você vai se fechar, vai se amargar, vai adoecer, ou você vai amadurecer com a situação. Porque essas figuras aqui que Paulo usa denotam a nossa fragilidade. Ele continua: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça, e eles marcam os seus caminhos. Pois os caminhos não são caminhos de paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Interessante, né? Que garganta, língua, lábios, bocas é o que somos capazes de fazer com as nossas palavras, tramando, enganando, fofocando, a palavrinha, a maledicência, né? Como o homem é mau, né? Como o homem gosta de falar mal. Como esse mundo está envolto, as mídias na maldade. Irmãos, o que é o fake? Ou o que é o fake news? É você falar mal de alguém. É você gerar uma notícia falsa. É você maldizer alguém, você arrebentar alguém. Pela simples vontade de querer acabar. Querer detonar, destruir. Aí eu lembrei daquele texto, né? O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. O que ele puder fazer nessas três áreas, na sua vida, na sua família, na sua igreja, ele vai fazer. Interessante ver Paulo falando das ações, né? Os pés, os caminhos, os olhos, a ideia de guerra, conflito, discussão, briga, a ideia de eu não conheço o caminho da paz, e sim do ódio, da mentira, daquilo que é fake. O fake parece ser tão legalzinho, né? Falar, é fake, mas está engendrado um mal enorme por trás dessa palavra. Porque aquilo que não é verdade, é mentira. Portanto, isso deve nos levar, irmãos,
a nos dobrar diante de Deus, deve nos levar ao pó e à cinza, deve nos levar a temer ao Senhor. Essa descrição de Paulo da humanidade nos deixa humilhados, porque assim sou eu e assim é a minha raça. E aí, queridos, o convite dele vem. A graça de Deus se revela e esclarece o contraste entre lei e graça. Paulo, ele vai terminar essa perícope dizendo no verso deixa eu só achar aqui, no slide está errado aqui. Verso 19 e 20 do capítulo 3. Acompanhem comigo. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei foi estabelecida e revela o pecado do homem, mas só a graça é capaz de redimir. E Paulo encerra então seus argumentos, mostrando aos judeus, fazendo eles se renderem, como que Paulo levasse os judeus a falar assim: ah, Senhor, mas e os 10 mandamentos? E como é que eles ficam? Se o Senhor já sabia que não cumpriríamos os 10 mandamentos, por que eles existem? E aí Paulo então vai mostrar 3 razões a esses homens. Primeira razão: uma coisa é eu dizer, e a outra é eu convencer. Eu posso chegar diante de uma pessoa e dizer: olha, você é mau. E a pessoa fala: não sou tão mau assim. Acontecia isso com Paulo. Não tentava Paulo chegar e falar assim: olha, mas a graça, né, ela é a continuidade daquilo que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. Ou seja, Jesus vem e ele amplia esse caráter e demonstra graça ao morrer na cruz. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu te convencer. Segunda razão: para que todos sejam culpados diante de Deus. No verso 19b, Paulo vai deixar bem claro isso. Romanos 3, verso 19b, Paulo vai dizer assim: para que os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Ou seja, realmente Deus virá e ele vai julgar. Ou seja, não só eu falo e vocês não entendem, como existe uma verdade, vocês precisam entender isso. A terceira razão: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Ou seja, com esses 3 argumentos, irmãos, o apóstolo Paulo quer dizer, e eu quero dar um exemplo para vocês que vai ficar muito claro. A lei, ela foi dada para dar um raio-x da sua vida, das suas limitações. A lei vem, escancara, esclarece, porque ninguém consegue viver os 10 mandamentos. Então é como se você entrasse num hospital e fosse fazer um raio-x e lá está lá a sua vida como ela é. Esse é o raio-x, mas só a graça vem e cura de fato. Não. É por isso que Paulo escancara isso. É por isso que Paulo joga na face dos romanos e diz: olha, vocês fazem isso, os seus olhos, a sua língua, a sua boca. Mas agora, a partir do próximo capítulo, eu vou entender e vou levar vocês a entender que a salvação é pela graça mediante a fé. A lei revela a sua doença e por que estás condenado, e a graça vencerá você de uma vez por todas. Legal esse contraponto do raio-x. O raio-x revela a doença, mas a cura para a sua doença é a graça. Portanto, irmãos, eu fico pensando aqui, que evangelho é esse, né? Que nos desvenda das nossas limitações e nos leva a um encontro com a graça.
Os judeus dizem a Paulo: se o Senhor já sabia que não cumpriremos a lei, por que razão os 10 mandamentos? E aí vem Paulo e fala: olha, a razão é para que você fique desnudado das suas limitações. Deus fez um raio-x através do princípio, e agora eu vou mostrar para vocês que a graça vai sarar vocês de uma vez por todas. Portanto, irmãos, a lei e o raio-x, a graça e a cura, ninguém será justificado por obras da lei, mas pela graça, mediante a fé. Eu gosto muito disso aqui, de nos fazer pensar nisso. As boas novas e as más novas. As más novas é que nós estamos desconectados de Deus pelo nosso próprio pecado, que Paulo ilustrou no capítulo 1. Mas existe uma boa nova, que é Deus nos reconciliando a Ele através da morte de Cristo Jesus. Interessante, irmãos, que em meio ao evangelicalismo de hoje, é difícil ver alguém com temor e tremor diante de Deus. Eu quero finalizar levando você a entender que ou nós vivemos a fé genuína, ou nós vamos viver uma fé falsa. Temer e tremer diante de Deus, como Paulo encerrou aqui o versículo 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que é temer a Deus? Se você pudesse pensar, o que é temer a Deus, irmãos? Temer é saber que existe um Deus que lhe conhece, que é onipotente, é onisciente, é onipresente, e que é poderoso para lhe chamar a prestar contas do que você faz. Temer a Deus é saber que você e eu prestaremos contas diante de Deus. E porque eu vou viver e fazer isso, eu temo a minha maldade, a maldade que existe em mim. Temer a Deus é ter temor de fazer o que eu faço, sabendo que eu não deveria fazer o que eu faço, mas que mal habita em mim. Então eu devo viver constantemente me prostrando à cruz para tentar viver o Evangelho do Senhor. Temer a Deus é viver de fato e obedecer ao Senhor. Não é ir à igreja aos domingos. Temer a Deus é obedecer dia após dia aquilo que Deus tem para nós. Temer a Deus é honrar, é respeitar, é amar, é viver para Ele, para a glória dEle, pois haverá sim, irmãos, um juízo, uma prestação de contas. Aonde não há obediência, não há temor a Deus. As pessoas fazem o que querem. Por que fazem o que querem? Porque não temem. Nós vivemos uma geração que as pessoas fazem o que querem. Não, eu faço o que eu quiser na minha vida, pastor. Eu lembro de uma abençoada, quando ela pastor da primeira igreja aqui. Uma vez eu fui dar um conselho para ela por conta da dificuldade da relação com os filhos. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu não vou fazer isso que você está falando. E se o senhor falar de novo, eu vou sair daqui agora e vou ali na delegacia, no canalzinho, vou abrir um boletim de ocorrência contra o senhor, por constrangimento ilegal. Eu não vou fazer isso. Eu falei: não, querida, tudo bem, não, boletim de ocorrência, porque a gente só te ajudar. Mas se você não quer, beleza. Não, porque eu sou advogado, eu faço o que eu quiser. Faça o que você quiser. A minha pergunta é para você, querida: você teme a Deus? Porque se você não teme a Deus, quanto mais a vida que Deus escolheu para te guiar. É essa geração, irmãos, que nós estamos enfrentando, de pessoas que são pecadoras, são miseráveis, todas nós. E nós somos assim, eu vou viver assim, vou crescer assim, eu vou fazer assim, pronto, pastor.
Essa foi uma. Aí na outro mês a outra. Pastor, se existem regras, as regras são feitas para ser quebradas. Está no momento, eu não estou diminuindo. Você é uma pessoa que não tem regras. E é assim, irmãos, que nós vamos viver. E é assim que nós vamos ter que lidar. Porque sabe o que acontece no final das contas? Ele te ama. Ele te conhece. Ele sabe das suas reais intenções. Ele conhece você por dentro e por fora. E não há como escapar do juízo de Deus. E é isso que nos faz temer e nos derramar diante da sua grandeza. Portanto, meu querido, é necessário reconciliação. E é por isso que Jesus morreu, para nos reconciliarmos ao Pai. E, portanto, viver um coração contrito, quebrantado, uma vida livre de culpa e de pecado, é viver a graça e o amor de Deus dia após dia. Somos livres da culpa e do pecado no sangue do Cordeiro. Portanto, meu irmão, quero terminar. Eu e você, nós somos escravos da nossa vontade, das nossas paixões, dos nossos pensamentos. E se o Senhor não vier e não nos esclarecer, nós pereceremos. A nossa vida, a nossa postura, o nosso comportamento poderá ser um comportamento, uma vida feita. Nós seremos conhecidos por uma fé genuína ou uma fé feita. Pode ter certeza, daqui a alguns meses você vai me dizer, se no mundo evangélico não vai estar dizendo, olha, esse é feito, essa fé é feita, esse cristão é feito. Não, esse aqui é genuíno, esse vive aos pés do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Deus está nos dando uma nova oportunidade como nação de voltar a Ele, de voltar a viver uma fé genuína, de voltar a viver a igreja na sua essência. Esse é o Kairos de Deus, é o tempo de quebrantamento, é o tempo de mudança, é o tempo de transformação. Dentro desse cronos, do mês, dia e hora, Deus está trazendo um novo tempo dele, Kairos, um tempo de mudança. E eu quero te convidar nesse mês a repensar esse tempo de mudança na tua vida e na minha vida, para vivermos e desenvolvermos uma fé genuína na era da artificialidade. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Recebemos muitos conceitos, valores do Senhor. Ao Senhor desnudar as nossas limitações e nos colocar diante de nós os nossos atos feios. Fazemos isso, Pai, e não queremos fazer, mas o bem que nós não queremos fazer, nós fazemos, e nós precisamos do Teu perdão e da Tua graça, para que possamos nos desvencilhar de uma vez por toda da religiosidade, da lei pela lei, e experimentarmos, ó Pai, uma vida debaixo da Tua graça. Nos faça entender isso, Pai, esse movimento sobrenatural Teu, através do Teu Espírito em nós. E nos faça viver uma fé genuína em meio a esse mundo artificial, esse mundo fake, esse mundo falso. Nos dê, Pai, uma boa semana, nos leve em paz para os nossos lares, e que o grande amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, e o poder sobrenatural do Teu Santo Espírito, repouse sobre nós, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e até domingo que vem, onde vamos refletir sobre o ser digno. Deus abençoe.